Louvamos a Deus. Ontem nós tivemos um pequeno encontro aí, de família também, glorificando a Deus por pessoas que servem ao Senhor aqui. Hoje nós tivemos amanhã, estamos agora aqui junto com... Sem essas mães maravilhosas, nós não estaríamos aqui. Deus, Ele fez o homem e depois, eu falei, caramba, como que eu vou fazer para esse homem dar cria, né? Ah, rapaz, eu acho que eu vou fazer algo melhor. E daí fez a mulher, que aguenta o tranco. E o homem não aguenta o tranco. O homem é macho, carrega um saco de cimento. Mas é impossível carregar um bebê na barriga. E mais impossível ainda é ele sair de forma natural. Então, os irmãos já... Glória a Deus, porque Deus pensou nisso. E Deus pensou nos homens, tá? Deus teve misericórdia dos homens e fez as mulheres. E glória a Deus e parabéns para todas as mães que aqui estão. Que vocês continuem sendo exemplo de fé. E as mais velhas orientem as mais novas. Isso é bíblico, né? Parabéns para Maria. Fez um bem-vindo também. Cheio de uhul, né? Glória a Deus. Muito bom, muito bom. O Teles, ele acabou fazendo um momento de intercessão um pouco diferente, porque os irmãos estão acostumados a vir aqui à frente. Mas a gente está ficando pequeno. Na hora da intercessão, eu fui interceder de lá para cá para os irmãos, e teve o senhor me desculpa, mas o senhor está vendo, a casa está pequena. Se o senhor não der um boom para nós aí, der um lugar legal para nós, olha, a intercessão, o pessoal gosta de vir aqui na frente, mas não deu para vir, porque tem a mesa aqui, a gente teve que trazer as cadeiras mais para cá, porque depois vai ter uma mega apresentação das nossas crianças, do Ministério Infantil de novo, e eu acho que vai ter até um presentinho para uma mãe ou outra aí, né? Glória a Deus. Santa Ceia, tivemos 2 louvores que usou palavras da minha pregação, o pão da vida. Então hoje, quem é Jesus? Resposta: o pão vivo que desceu do céu. Amados, nós temos algumas dificuldades, nós temos muitas necessidades. E uma delas, fizeram uma pergunta esses tempos com uma criança, o que era mais importante? Ela falou, comer. E é real. Daqui a pouco nós vamos chegar nisso. Tudo que nós vamos fazer hoje é baseado em João 6. Evangelho de João, João amado, João 6. O Evangelho de João, ele fala primeiro da multiplicação dos pães, depois ele fala Jesus andando sobre as águas, depois ele fala Jesus, o pão da vida, e depois, muito tempo depois, muitos discípulos abandonam Jesus. Então nós vamos discorrer um pouquinho sobre João, e nós vamos falar do pão da vida, o pão que desceu do céu. E nós só estamos aqui porque estamos, de forma figurada, comendo deste pão que desceu do céu. É o pão que garante a vida e a vida eterna. João 6, 26, 27, a parte A diz assim, Jesus respondeu, a verdade é que vocês, guarde bem isso é uma repreensão. E Jesus respondeu, a verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram os sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do homem, Jesus Cristo, o pão da vida, lhes dará. Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Jesus é o pão da vida. Jesus, ele é maravilhoso, extraordinário. Jesus, a pessoa mais extraordinária que andou sobre essa terra, faz algumas declarações de quem ele é, declarações extraordinárias que nenhum outro homem fez. Só ele fez, de si mesmo. E sempre que ele fez uma declaração de que ele era isso ou que ele era aquilo, ele sempre antecedia um milagre. Ele fazia milagres e dizia quem ele é. Ele fazia milagres e dizia quem ele é. E por incrível que pareça, 1/8 da população provavelmente não acreditava nela. Porque hoje vamos dizer, a gente tem 8 bilhões, 1 bilhão dizem que são cristãos. Dentro desse 1 bilhão, alguns ainda andam atrás de Jesus só por causa da bênção, só por causa do milagre. Existem pessoas que são curadas e não vão para o céu.
Existem pessoas que são livres de situações as mais terríveis e não vão para o céu, porque não é milagre que leva para o céu, não é cura de doença que leva para o céu, não é profecia que leva para o céu. O que leva para o céu é comer do pão vivo que desceu do céu, é viver, se alimentar da palavra de Deus, o verbo vivo que é Jesus. Jesus é o pão vivo, Jesus é a palavra, Jesus é tudo. E a gente precisa ampliar o nosso entendimento para compreender isso, que Ele é tudo. Não dá para descrever Jesus com poucas palavras. Teve uma vez que eu fui de advogado também é consultório, não, né? Escritório. Eu fui no escritório de advocacia e tinha um quadro. Eu acho que eu já comentei com os irmãos aqui. Tinha mais de 100. Quem é Jesus? Mais de 100. Eu fui lendo uma por uma, eu enxergava melhor. Eu li uma, duas, três, e fui lendo. Quando eu cheguei lá, mais ou menos na 100ª, eu já nem lembrava quem era Jesus na primeira. Então, Jesus, resumindo, é tudo. Ele é pão que alimenta, Ele é água que mata a sede, Ele é a esperança para o desesperado, Ele é a graça para o desgraçado, Ele é tudo, tudo que você precisa. E Ele, em muitas oportunidades, Ele teve que repreender as pessoas. Jesus, no capítulo 6, se você ler na sua casa, Ele fez milagres, Ele andou sobre as águas, Ele curou pessoas, Ele multiplicou os pães, e mesmo assim, as pessoas queriam mais. Mais. O ser humano é muito sedento de coisas fúteis e inúteis. E às vezes não tem a sede que deveria ter do pão vivo que desceu do céu. Jesus, o único e suficiente Salvador para mim e para a sua alma, sua vida. Jesus, apesar de ser o mais extraordinário de todos, nem todos acreditam que Ele é o que nós estamos falando, que Ele é o mais extraordinário. Recentemente o pessoal tem discutido que como se pode ter um Deus que manda matar mulher, criança e animal. Quem já esteve na escola dominical, na escola, nas células, baixou uma Assembleia de Deus aqui em mim agora. Aleluia. Nas células a gente já estudou e já falamos sobre isso, de que em algumas situações Jesus mandava destruir uma nação, mas era aquele tempo, havia suas necessidades, e nós precisamos ampliar a nossa mente e compreender isso. Mas daí o povo diz hoje, como vocês podem dizer que o Deus de vocês é o Deus de paz, é um Deus que mata, um Deus que manda para o inferno? Deus não manda ninguém para o inferno. Nós decidimos ir para o inferno. Nós decidimos, como foi ministrado recentemente, de não receber, não aceitar, não abraçar a graça de Deus. Aí não tem jeito, é nós que precisamos tomar tais decisões. Nós precisamos disso. Jesus, em meio às manifestações de dizer o que Ele é, em uma ocasião Ele disse, eu sou a porta. Existe uma canção, né, da porta estreita. A nossa igreja, Vida Plena, por mais que alguns malucos aí acham, porque a gente tem uma parede preta, porque os pastores não usam paletó e gravata, acham que a gente é uma porta reganhada. Não, nós somos uma porta estreita, porque Jesus disse que Ele era a porta, e tinha que passar por Ele para entrar no reino. Então é uma porta estreita. Nós continuamos desse jeito, e Jesus disse que Ele era. Jesus disse que Ele é o bom pastor. Ele é o bom pastor. Não tem pastor melhor do que Ele. Hoje os pastores estão vacilando, se corrompendo, estão virando Judas, né? Tem um monte de pastores cariotes aí, né? Que estão trocando a graça de Deus por dinheiro, por fama, por seguidores, e nós não precisamos de nada disso não, a gente precisa de Jesus, a gente precisa seguir a Jesus, e mesmo Ele não se preocupando, e nem se abalando com grandes multidões, esse não era o foco dele. O foco dele era atingir o coração do aflito, do necessitado, do angustiado, daquele que precisava de algo para suprir as suas necessidades. E Jesus supria e supre todas as necessidades de todos. Ele disse, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a ressurreição, a vida. Ele é tudo. Eu só coloquei esses, mas tem muita coisa boa por aí. Ele é o advogado para você que tem uma causa na justiça, para você que está sendo desenganado pelos médicos ou tem uma enfermidade que não desgruda de você, Ele é o médico dos médicos. Para você que precisa de conselho, Jesus é o maior dos conselheiros. Para você que precisa de paz, Ele é o príncipe da paz. Ele é tudo que nós precisamos. Mas hoje nós vamos falar de João 6,35, a declaração que Ele fez. Eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome.
aquele que crê em mim nunca terá sede. Isso é uma forma figurada de se expressar que ele é o que sacia toda a sua necessidade. As nossas maiores necessidades são comida e água. Quanto tempo você acha que um ser humano sobrevive sem oxigênio? Valendo R$100. Alguém quer chutar? Não, aquele cara lá copiou. Ele é líder, não pode. Um ser humano vive de 4 a 5 minutos sem oxigênio. Depois disso, ele já começa a padecer. E se sobreviver, faltou oxigênio no cérebro, já começa a pirar. Aí já muda totalmente o negócio. Sem oxigênio é de 4 a 5 minutos. E sem água? Quanto tempo um ser humano pode ficar? Domênico. Domênico, valendo R$100. Como? Alguém disse. Você disse, fala uma língua que eu entendo, irmã. Ela fica 2, 3. Esse aqui é extraordinário, é o nosso Aquaman. Ele é surfista e Aquaman. Fica 7 dias, mais ou menos. Irmãos, é de 3 a 4 dias sem água. Dá para acreditar? Eu tomei água antes de subir. Porque a boca já estava seca. E continua seca. Então, sem oxigênio, de 4 a 5 minutos. Sem água, 3 a 4 dias. E sem comer. O Cleuber vai emagrecer. 11 dias sem comer. Vai ficar fininho, né? Apesar de que já é uma caixa de músculo, né? Ambulante. Eu já conheço, eu já vi esse homem sem camisa. É um show de homem. É coisa linda, coisa linda. Vamos lá, você disse 11, né? 11 dias? 11 dias. Jesus ficou quantos dias sem comer? Dizem que o homem, a ciência diz que o homem fica até 50 dias sem comer. Irmãos que queiram afinar, dá para fica até 49 para não correr o risco nos 50. Você emagrece e morre, não compensa. Vai só até os 49. Foi por isso que Jesus disse que ele é o pão e a água. Ele é o pão que mata a fome e a água que sacia. Porque nós precisamos disso. E na real, a Bíblia diz que Jesus, ele nos doou a vida. Sem oxigênio, 3 a 4 de quantos minutos eu falei? 4 a 5 minutos sem oxigênio. Nós precisamos de oxigênio, Jesus. Nós precisamos de comida, 50 dias, Jesus. Nós precisamos de água, de 3 a 4 dias. Nós precisamos de Jesus. Esse tempo que você não está se alimentando, não está comendo, o que está acontecendo com você? Ficando doente, ficando frágeis às intempéries da vida, as bactérias, os vírus. Você vai perdendo a imunidade quando o seu corpo está fraco. Quando a gente está a gente está doente, sem fome, conselho, coma na marra. Porque ser doente, sem comer, o seu organismo não vai conseguir reagir. E daí o diabo entra, porque você fica frágil em todo sentido. Não, eu estou doente, mas espiritualmente eu estou 10. Não, isso é uma mentira. Não tem como. Tem que andar no equilíbrio. Então, por isso, Jesus se declarou que ele é tudo. Jesus é vida, o oxigênio. Jesus é o pão, é a comida que nós precisamos. Nós precisamos comer todo dia. Da mesma forma, de forma biológica, nós precisamos comer espiritualmente. Todo dia. Todo dia. Você pode ficar aí, vamos dizer, você vai ficar 50 dias sem aparecer na igreja. Você já percebeu que quando você não vai em um evento da igreja, a sua agenda já começa a ficar lotada? Às vezes nós te damos férias para os nossos líderes, que são guerreiros de célula, de 2 ou 3 células. Depois, para retomar, parece que a agenda de todo mundo já está comprometida com outra coisa no dia da célula. Aí vai voltando devagarzinho, até engrenar o negócio. Alguns param e nem voltam, porque na agenda entrou outra coisa no lugar daquilo. Então, na vida espiritual, nós precisamos de Jesus, que é a água da vida. De Jesus, que é a comida, o pão da vida. Nós precisamos de oxigênio. Não esqueça,
No começo nosso aqui, nós e os nossos irmãos, os nossos queridos líderes, os irmãos que fazem os momentos, tinha dia que subia um ou outro aqui para fazer momento, e a gente percebia que a pessoa nem conseguia respirar, só respirava quando descia. Fiquei muito nervosa. Às vezes esquecia, né, Fernanda? Preparava um momento maravilhoso no espelho. Quando chegava aqui, descia desespero, esqueci de falar da coisa mais bonita. Até eu falei em língua no espelho, e eu esqueci de falar essa coisa para quê? Por quê? Chega aqui, a gente vai ficando nervoso, a gente vai vendo as pessoas, a gente vai vendo os irmãos acordados, a gente vai vendo os irmãos dormindo, a gente vai vendo a galera no celular. Graças a Deus, hoje aqui está todo mundo acordado. Glória a Deus. Graças a Deus, eu não vi ninguém aqui mexendo no celular até agora. Glória a Deus, que coisa mais maravilhosa. Isso é Deus trabalhando e amadurecendo as nossas vidas. Por quê? Nós usufruímos de Jesus o oxigênio. Nós usufruímos de Jesus o pão da vida. Nós usufruímos de Jesus a água da vida. Nós usufruímos de Jesus tudo para nós. Ele pode todas as coisas. Então, quem é Jesus? Jesus é tudo para mim, Jesus precisa ser tudo para você. Ele sabia que muitos seguiriam apenas por causa dos milagres que ele realizava. E às vezes estas declarações extraordinárias de quem ele era, o pão, o pastor, o amigo, o advogado, tudo, Jesus demonstra que além de nos abençoar com suas obras maravilhosas e transformadoras, ele anseia por um relacionamento pessoal. Jesus não é uma igreja. Jesus não é uma indústria, Jesus é uma pessoa, e Ele é ansioso para ter um relacionamento pessoal e profundo com você, comigo. Ele quer falar comigo e com você todos os dias, Ele quer te ajudar a tomar as decisões, porque Ele é conselheiro todos os dias. Ele quer te direcionar em meio a esse mundo de trevas, porque Ele é a luz do mundo, Ele é tudo. Então, não pense só em um Jesus que cura, nenhum Jesus que faz milagres ou multiplica pães e peixes ou azeite. Não, ele é muito, isso é acessório para o pão da vida, o nosso Jesus, o Filho de Deus. Ele tem uma preocupação muito maior comigo e com você, é a vida após a vida, que nós chamamos de vida eterna. Essa é a maior preocupação dele. É por isso que ele pede para a gente comer simbolicamente dele, o pão vivo que desceu do céu, porque só esse pão é capaz de garantir a vida eterna. Jesus questiona o pessoal com o texto que nós lemos aqui no começo. Olha, vocês me seguem porque vocês veem milagres, vocês me seguem porque eu multiplico pães, mas eu sou muito mais do que isso. Eu sou Deus. A gente acho que cantou, em uma das músicas também rolou essa aí, né? Eu sou Deus. Ele é Deus, mas muita gente lá e muita gente aqui no mundo de hoje busca só o milagre, a bênção. O milagre e a bênção não garante salvação. Quem garante salvação é o doador de todas essas coisas, é o qual nós precisamos ter intimidade, um relacionamento constante com Ele. Ele declarou ser o pão da vida, capaz de saciar a fome profunda do ser humano. A tua maior necessidade, só Jesus pode suprir. Aquele vazio que às vezes pela ansiedade, a depressão, você diz que sente um vazio dentro de si, é do tamanho de Jesus. Se você colocar ele, ele encaixa certinho naquele vazio dentro do teu coração. E também ele declarou quem ele era, porque o pessoal, os religiosos, viram os milagres, viram ele fazer 3 pãezinhos, ou 5 pãezinhos e 2 peixinhos, ou 5 peixinhos e 2 pãezinhos, alguma coisa assim, os irmãos sabem o que é isso. Ele multiplicou para 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, então mais ou menos umas 15.000 pessoas. Aí o pessoal empolgou, mas não empolgou muito. Depois que comeu, ficou de barriga muito cheia, ficou cansado, deu sono, aí esqueceu dos milagres de Jesus. E Jesus indaga eles, porque ele falou, Moisés deu para nós o maná. Você é maior do que Moisés? Gente, olha que pergunta, chega a ser idiota. Quem deu o maná, foi Moisés ou foi Deus?
e o ser humano religiosamente vai na vibe do inimigo, tirando a glória de quem é a glória. Moisés estava lá e foi instrumento usado por Deus, mas o maná veio do alto. E o chefe, o dono, o soberano, o controlador, o comandante do alto, que enviou o tal maná, era Deus. Moisés só era um canal como eu e você. E aqui Jesus multiplicou alguns pães e alguns peixes e abençoou as pessoas. Mas ele era muito mais do que isso, ele é muito mais do que isso. A gente ouve um tempo aí, um tempo bem passado, que as pessoas corriam atrás de profetas, de visionários. Ah, ali tem um fulano que faz milagre. Daí o fulano ia lá, recebia o milagre e continuava numa vida medíocre. Era curado, mas não tinha cura da alma. Não aceitava Jesus. Não adianta eu ter saúde e ir para o inferno. Ah, eu fui curado, mas daí eu vou para a balada. Eu vou beber, eu vou fazer sexo ilícito. Eu vou falar mal dos outros, eu vou falar mal dos crentes, Não, irmãos, nós precisamos elevar, nós precisamos crescer, nós precisamos entender que nós estamos reunidos aqui, não é só por uma pessoa que pode fazer um milagre ou saciar suas necessidades. A nossa maior necessidade, irmãos, é quando eu e você fecharmos os olhos aqui, e os que estiverem vivos disserem assim, morreu. Que possa haver paz no meu e no seu coração. Fulano foi, mas está com Jesus. Porque tem um monte de fulano indo, e a gente não tem certeza se está com Jesus. Então, a nossa maior necessidade, como cristão, é de Jesus o Salvador. Nós precisamos nos alimentarmos de Jesus. Jesus, o pão da vida, Jesus é a palavra da vida, é o verbo vivo que se fez carne e habitou entre nós. Ele é tudo que eu e você precisamos. Ele vai te questionar de vez em quando porque a gente é preguiçoso, a gente gosta da zona de conforto. Então, de vez em quando, ele precisa tirar a gente da zona de conforto porque ele está dando o alimento necessário para a gente caminhar. Ele está dando a água, ele está dando o oxigênio, ele está dando a vida, ele está dando tudo. Não é para a gente ser um monte de crentinho, que vem numa igreja, numa quinta, ou que vai numa célula, ou que vem num domingo. Não, nós somos muito mais do que isso. Nós somos luzeiros, nós somos setas, nós somos porta-vozes do reino de Deus, nós somos a boca de Deus. Por quê? Porque nós pregamos o Evangelho, e o Evangelho está na palavra de Deus, e a palavra de Deus é fiel e verdadeira. Nós precisamos ter isso dentro de nós. A palavra de Deus é 100% confiável, é 100% Deus nos ensinando a viver da melhor maneira possível. Por que algumas pessoas seguiam Jesus? A multidão seguia Jesus apenas pelos sinais e milagres que ele realizava. João 6:2. Grande multidão continuava seguindo porque viram os sinais miraculosos que ele tinha realizado nos doentes. A galera seguia Jesus porque podia rolar uma multiplicação de um cachorro-quente, um lanchinho, um baita hambúrguer, né? Um baita hambúrguer é coisa de velho, né? Não é baita hambúrguer, né? É Big Mac, né? Fazendo propaganda para os caras. Não se segue Jesus por essas coisas pequenas. Isso pode acontecer. Quantos crentes morreram durante o tempo que nós somos crentes? Crentes morreram de situações as mais variadas. Foram para onde? Para o céu. Não ficaram dependendo de profecia, de milagre, profecia de casamento, profecia de milagre, profecia de não sei o quê, profecia... Não. O que nos empodera, o que nos faz ser uma nova criatura é a palavra de Deus. É legal uma revelação, uma profecia, uma visão. Tudo isso é muito legal porque vem do céu também. Mas não é isso que vai garantir a tua salvação. Então as pessoas seguiam Jesus porque gostavam de ver sinais, gostavam de ver milagres. Mas não entendiam que Jesus era o verdadeiro pão que garantia a vida eterna. Jesus, ele era o caminho, ele é o caminho que leva até o Pai, o céu, a casa de Deus. A fama de Jesus se espalhou por toda parte. O fascínio das pessoas era tão grande que o povo queria aclamá-lo como rei. Porque Jesus poderia solucionar os problemas políticos, econômicos e sociais que o povo enfrentava na época. Mas Jesus, naquele momento, ele não veio para isso.
Ele não veio para resolver problema político, econômico ou social. Ele veio para resolver um problema espiritual, das almas que estavam perdidas. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um desviava para o seu caminho, e Deus fez cair sobre Jesus a iniquidade de todos nós. E Jesus disse que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou Deus. Eu sou o Deus do Velho Testamento, no Novo Testamento, através do Espírito Santo no meio de nós. É dele que nós precisamos, nós não podemos andar. Por isso que a gente vai bater até morrer nessa tecla. Você precisa conhecer mais a palavra de Deus. E uma forma de você aprender com mais facilidade é participando da noite da conquista, é participando da terça-feira da célula, é participando da quarta-feira da célula, é participando quinta-feira do encontro de fé, é participando domingo de manhã do CTVIP, é participando domingo à noite do culto, é participando, porque você vai ouvir, você vai se alimentar e ficar fortinho, como é uma mensagem que o Domênico queria pregar um tempo atrás, né? Não, é o Luiz. Fortinho com todinho, alguma coisa assim que o Luiz ia pregar, mas abortou essa pregação. Alguns anos atrás, acho que ele abortou essa pregação. Nós não podemos seguir Jesus por só sinais. Jesus é o amigo fiel. Jesus é o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. E ele não te dá a vida só para você ter carro, comida, celular e dinheiro. Ele quer coisas, ele tem coisas maiores para você. A paz da vida eterna. E nós podemos curtir essa vida eterna aqui, agora. Convictos de quem nós somos em Cristo. Somos salvos em Jesus Cristo. Nós não somos salvos pelas nossas obras, porque não dá para se salvar, porque daí a gente cancelaria a cruz. Nós somos salvos porque Jesus é maravilhoso. Algumas perguntas para mim e para você. Por que você tem buscado e até seguido Jesus? Responda para você. Qual tem sido o seu real motivo de estar na casa dos crentes? Quem é Jesus para você? Só um homem de sinais e milagres? Só isso? Ou um grande profeta? Jesus é só um grande líder político que revolucionou o seu tempo? Por isso existe antes de Cristo e depois de Cristo. Depois de Jesus mudou tudo. Antes de Jesus era de um jeito, depois de Jesus era de outro, na minha vida e na sua também. Você antes de Jesus era uma coisa, depois de Jesus você virou não mais coisa, você virou filho e filha amada do Senhor. Jesus também não é só um bom mestre, um bom pastor ou um filósofo. Nós precisamos seguir Jesus pelo motivo certo. Só Ele tem vida eterna. Qual é a sua real visão de Jesus? Essa é para copiar um pouco do Teles, essa talvez seja a pergunta mais importante a responder em toda a sua vida. Quem é Jesus para você? Dependendo da tua resposta, hoje é dia de você aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Hoje, de repente, é o seu dia, que já frequenta a igreja, já está na igreja, mas tem dúvida da salvação, é dia de aceitar o Salvador. Quando a gente aceita o Salvador, não é só essa conversa fiada não, tá, irmão? Vem aqui, aceita Jesus. Não, quem aceita Jesus tem o antes e o depois. Não tem outro jeito. Então, por que algumas pessoas seguiam Jesus? Uma grande multidão só por causa dos sinais e milagres. Um outro, apesar das motivações erradas do povo, Jesus não deixou de fazer milagre. Apesar de muita gente vir na igreja só na hora da necessidade, pedindo uma bênção material, financeira, amorosa, sentimental, seja lá o que for, mesmo assim Jesus faz o milagre. Mas fazer o milagre não está dizendo que o teu nome está escrito no livro da vida eterna. Você só recebeu o milagre, mas você também pode ir para o inferno depois de receber o milagre, porque Ele é bom demais, e Ele quer te convencer, e às vezes Ele responde às tuas orações, e até as orações mais complicadas Ele responde, e mesmo assim, seja a gente dar glória a Deus para Ele, seja a gente se render a Ele, e servi-lo, e obedecê-lo, e buscá-lo conhecer cada vez melhor, não, a gente só quer ficar na bênção, só quero receber. Não. Nós fomos chamados para fazer a diferença. Apesar de tudo isso, ele continuava fazendo milagre. Em Marcos 6, 34 afirma, é a mesma passagem, mas dita
por Marcos numa visão diferente. Quem esteve no CT VIP, estudou os evangelhos, vai entender um pouco melhor. Quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Então começou a ensinar-lhes muitas coisas. Você precisa de conhecimento de Jesus. Tá, você precisa de milagre, legal, mas o milagre não te salva. O conhecimento e a sua entrega a Jesus vai fazer você obedecê-lo e segui-lo, e seja qual for o seu dia, quando você fechar os olhos aqui, você vai abrir nos braços de Deus. E não tem coisa melhor, porque se você morrer sem Jesus, você vai para o inferno. E do inferno você nunca mais vai sair. É nunca mais, nunca mais e é nunca mais. Agora, se você dormir com Jesus e de repente você acordar, com certeza você no mínimo vai acordar no paraíso. E depois nós vamos para a casa do Pai para uma grande festa. Ele vai continuar ouvindo a sua oração e fazendo milagre, mas você precisa mudar a sua postura, a sua posição. Se você está comendo o pão vivo que desceu do céu, você precisa mudar. Você precisa ser uma nova pessoa. Lucas 9:11 também declara: mas as multidões ficaram sabendo e o seguiram. Ele as acolheu e falava-lhes acerca do reino de Deus e curava os que precisavam de cura. Mesmo as pessoas seguindo ele por causa de comida, por causa de cura, ouvir um bom filósofo filosofar é legal também. Mesmo assim, ele continuava fazendo milagres, porque o amor dele é incondicional, o amor dele não dá para explicar, o amor dele é diferente do meu e do seu. É por isso que nós estamos vivos, é por isso que Deus está ouvindo a sua oração e o seu marido, a sua esposa e o seu filho não morreu ainda, porque nós estamos orando. E ele ainda está dando oportunidade para as pessoas. Mesmo as pessoas seguindo ele pelo motivo errado, ele continua fazendo milagre. Em resumo, Jesus se compadeceu da multidão, os acolheu e agiu em favor deles, curando os doentes, ensinando sobre o reino de Deus. E até hoje ele faz isso. Até hoje ele continua fazendo isso. Jesus jamais rejeita aqueles que dele se aproximam. Ele olhava para as pessoas com paixão e misericórdia, sempre procurando suprir as carências, as necessidades das pessoas. Você pode falar com o Senhor, com o Pai, em nome de Jesus. Quinta-feira eu ministrei para os adolescentes e a gente falou de ressurreição, de milagre de ressuscitar pessoas. E um dos menininhos falou assim: mas como que a gente faz para ressuscitar uma pessoa? Eu falei: olha, por enquanto eu estou tentando, mas eu tento assim, eu vou lá e coloco a mão no defunto e oro: Senhor, ressuscita, Senhor, ressuscita, ressuscita, Espírito Santo, ressuscita, devolve o fôlego de vida. Não consegui ainda, mas eu estou tentando. Mas eu falei que eu faço isso para o menininho em nome de Jesus. Eu falei: na sua casa, se a sua mãe estiver doente, se seu pai estiver doente, você vai lá e coloca a mão deles e manda a doença embora em nome de Jesus. Se o seu pai e sua mãe estiver brigando, de longe, você fala: sai, Satanás, e corre. Porque um pai e uma mãe nervoso, quando é repreendido por um filho na direção de Deus, é arriscado bater nele. Porque a gente é meio demoníaco de vez em quando, não é, irmão? A gente faz umas brigas feias de vez em quando, aí, sem necessidade nenhuma. Mas Jesus continua fazendo milagre, ele vai continuar fazendo milagre, ele vai continuar curando. Ele amava tanto as pessoas que não se incomodava com o trabalho que dava em cuidar delas. Pensa bem, Jesus fazia milagre. E ele fazia milagre para todos aqueles que chegavam e buscavam. É muita gente. De vez em quando a gente faz um tempo de oração e a fila está maior aqui na Noite da Conquista. Gente, você não tem ideia como esgota a gente orando, né? E a gente tem que orar, e tem que orar com autoridade, com poder. Porque se a gente botar a mão no irmãozinho assim: Senhor, abençoe, em nome de Jesus, amém. Esse irmãozinho não entra mais na sua fila. Não, aquela oração ali é muito frouxa. A gente: Pai, em nome de Jesus, que o Senhor derrame o seu poder, que o Senhor faça milagre, que o Senhor faça aquilo e tal. Às vezes a gente perde até a voz. Nossa, eu gosto da oração daquele irmão, daquela irmã. Não é pelo chacoalhar, não é pelo berrar em excesso, mas a gente fala com compaixão. A gente quer ver o milagre acontecer na vida das pessoas. Por quê? Mesmo buscando Jesus da forma errada, ele continua fazendo milagres. Fazer milagre é uma coisa, ter a certeza da vida eterna é outra. Quais são as suas reais necessidades hoje? Ele continua sendo o mesmo ontem, hoje e eternamente ou sempre. Ele continua fazendo milagres.
Cuidado, não se engane, isso é coisa do diabo. Você só porque recebeu uma bênção ou porque vive uma vida legalzinha, você acha que teu nome está escrito no livro da vida? Não. Seu nome está escrito no livro da vida quando você é um verdadeiro adorador, quando você está em comunhão com o corpo de Cristo, o qual Cristo é a cabeça. Quando você é luz lá fora, quando você é sal lá fora, quando o povo está brigando e você vem com água, não com querosene ou com gasolina. Quando você vem e traz um conselho de Deus, mesmo que o mundo está dizendo que a vibe do mundo agora é essa, mas Jesus diz que não, você tem que ir lá e falar a verdade. Isso é fazer a diferença, isso é ser de Jesus, isso é viver e proclamar a salvação, seja qual for a situação. O terceiro, o principal interesse de Jesus está na nossa salvação e não no nosso, no nosso relacionamento com Ele. Você vê? Jesus não é apenas um milagreiro. Mesmo a gente buscando Ele errado, Ele continua fazendo milagre no meio de nós. Mas o principal interesse de Jesus é a salvação, que vem através de um relacionamento pessoal com Ele e com a igreja. João 6, 27 diz: não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dá. Aqui é lugar de comer comida que gera a vida eterna. Aqui, na igreja do Senhor, nas igrejas onde Jesus é o centro de tudo. Não é o pastor, não é a irmã de oração, não é o profeta, não é fulano do louvor. Não, é Jesus. Jesus. Jesus é o centro de tudo. Ele usa os seus instrumentos, mas nós adoramos Jesus. Nós, pastores e líderes, nós vamos, chegamos, trabalhamos e partimos. Mas Jesus permanece para sempre. É nele que a gente precisa estar focado. Ele está ansioso para ter um relacionamento mais profundo com você. Fala com ele, confessa suas necessidades, suas fraquezas. Na hora que você estiver estourando, fala: Jesus, o que eu faço? Na hora ele vai te trazer uma paz, ele vai te trazer alguma coisa. Na hora ele vai manifestar a glória dele sobre a sua vida. Apesar de reconhecer as necessidades físicas e materiais nossas, Jesus quer mesmo é que as pessoas comam o pão da vida. João 6,51, a parte B, diz assim: se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Ele disse que é o pão vivo que desceu do céu. Eu sou o pão que sacia qualquer tipo de fome. Esse é Jesus. O que significa comer do pão da vida? Significa crer em Jesus e considerá-lo como fonte pessoal da verdadeira vida. A verdadeira vida é em Jesus. Não é nas nossas vibes, nas nossas pegadas. Não, não. Isso aí é passageiro, isso é terreno. Isso acaba. Isso acaba. Cuidado. Biblicamente, crer tem como significado se entregar em confiança e dependência. Salmo 37, 5. Entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e ele agirá. Ele é o Deus que age em meu e em seu favor. Enquanto você estiver berrando, falando mais do que uma matraca, ele não vai agir. Tem hora que eu e você precisamos ficar quieto. Respire fundo e fique quieto. E ore e deixe o Senhor agir, porque Ele diz: entregue o seu caminho, as suas necessidades a Ele. Confia nele, confia nele. Às vezes você precisa fazer alguma coisa, mas às vezes você precisa ficar quietinho em oração, porque Ele quer agir. Ele quer agir. As pessoas não deveriam procurá-lo simplesmente para terem suas necessidades físicas e materiais supridas. Elas deveriam procurá-lo porque Ele é Deus, a fonte da vida eterna. No primeiro momento, a maioria das pessoas buscam Jesus por causa do pão, por causa de uma necessidade. Ninguém vem numa igreja evangélica porque não, eu vou na igreja porque eu adoro igreja de crente. Não, a gente vem por causa que precisa de alguma coisa, está com um relacionamento mal resolvido, está com problema com o filho, está com problema com o marido, está com problema de empresa, está falindo, o dinheiro está desaparecendo, estou com necessidade. A gente procura Jesus porque tem necessidade. Eu não vim para Jesus porque eu achava que Jesus era o máximo. Eu fui convidado para ir para Jesus, eu demorei 2 meses, eu enrolei 2 meses a minha mãe para ir para a igreja dos crentes.
E quando cheguei lá, depois de um mês que eu estava na igreja, eu falei que eu levantei a mão para aceitar Jesus, o pastor olhou e falou, você já é crente, meu? Pô, ele não me deu nem a moral de vir aqui na frente fazer uma oração por mim. Porque eu já estava um mês na igreja e ele já olhava para mim como um crente. E eu tenho que ir lá na frente, né, meu? Eu tenho que ir lá na frente e receber oração. Quando eu fui lá na frente, levei uma catracada. Pô, você já é crente, meu? Tem um monte de crente que não é crente que nem você, e você está aqui na frente aceitando Jesus? Nós precisamos andar com Jesus, viver com Jesus, sermos cada vez mais apaixonados por Ele, porque Ele tem salvação para mim e para você, e Ele está doidinho para te ouvir. Ele é aquele amigo que você pode entregar o seu segredo mais profundo, Ele não vai abrir o bocão, Ele não é candinha, Ele não é aquele homem chato que fala tudo, né? Vou te contar um segredo. Aí, de repente, a igreja está tudo olhando torta. Aí, de repente, alguém vem e fala para você, você sabe aquele negócio? Mas calma aí, de quem? Eu ouvi do fulano. Aí você vai atrás do fulano. Eu ouvi do Beltrano. Eu ouvi do... Toda a igreja ficou sabendo. Toda a igreja... Não. Quando a gente confessa para Jesus, Ele ajuda você a encontrar a solução. Ele guarda o seu segredo com Ele. E Ele te livra e te abençoa. Por quê? Ele está ansioso para ter um relacionamento pessoal e profundo com você, para que você sinta-se salvo em Jesus Cristo. Ele é o nosso abençoador. Não fique atrás de Jesus, irmão, só por causa de milagre. Isso é acessório. Ele é o doador da vida. É Ele que tem te guardado até hoje. E provavelmente você está vivo porque Ele ainda tem algo para realizar na sua vida. Existe alguém lá fora que precisa da tua direção. E a tua direção é Jesus. Em nome de Jesus. É por isso que Ele quer ter um relacionamento pessoal. A gente falar que é salvo, mas não proclama, não leva a salvação para dentro dos nossos lares, para as pessoas das nossas vidas, nós não somos salvos coisa nenhuma. Nós só recebemos bênção, mas o doador ainda não é o nosso amigo fiel, o nosso amigo maravilhoso. Mesmo ele querendo, nós podemos dizer não para Jesus. Então mude. Tente buscar verdadeiramente Jesus, o doador de tudo. De tudo. Ele pode isso. E para fechar, Jesus, o pão da vida, tem um compromisso com a salvação, por isso, alguns discípulos pararam de seguir Jesus. Ele disse que Ele era o pão da vida, que Ele era a porta, que Ele era o bom pastor, que Ele é o amigo fiel, o amigo verdadeiro, advogado, Ele é tudo para nós. Mas Ele deu uma carcada na galera, vocês só andam atrás de mim por causa do pão. Vocês gostam de ver showzinho, vocês gostam de ver milagre. E infelizmente eu conheço o coração de cada um de vocês. É mais ou menos isso que Ele falou para aquela multidão. Aí uma galera não resistiu, não, eu quero Jesus. É aquela falsidade, né? Na verdade, você está se enganando e acha que vai enganar Deus. Dá para enganar um pastor bobão que nem eu, dá para enganar com muita facilidade os líderes. Mas Jesus não engana, porque é Ele que é o doador da vida, não sou eu nem os líderes, nenhum de nós. Então nós precisamos seguir a Jesus. Mas teve uma multidão lá que não seguiu. João 6, 60, 66, eu fiz um catadão desses versículos, relata. Ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram, dura é essa palavra, quem pode suportá-la? Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Glória a Deus, eu não consigo lembrar totalmente, mas de manhã eu dei uma palavra dura aqui para a galera que estava aqui. E acredito que ninguém deixou de estar aqui hoje à noite. Porque às vezes nós precisamos. Irmão, não dá para ficar falando para você, Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus está querendo você. Tem hora, meu, que tem que dar uma rabadinha. Tem que usar o cajado, meter o pau mesmo. A ovelha quer ficar? Amém. Não quer ficar? Amém também. O reino de Deus, você precisa decidir por ele. E se você decidir pelo reino de Deus, pela causa errada, pelos milagres, cuidado, você vai ter uma bela de uma surpresa. Quando você fechar o olho aqui, você vai acordar lá no fogo do Beto. Não é, Beto? O Beto mandou fogo no Satanás ontem. Glória a Deus, Beto, é isso aí. Alguns pararam de seguir Jesus, porque esperava que ele fosse ficar de frescurinha com as pessoas. Que triste, ao serem confrontados com a verdadeira razão pela qual deveriam estar seguindo Jesus, muitos voltaram atrás,
Queriam apenas os benefícios e não compromisso de fé e de servidão. Não eram discípulos de verdade. Poderíamos chamá-los de meros seguidores, frequentadores de igreja, religiosos, fariseus. Gente falsa. Os verdadeiros discípulos creem e sabem que só Jesus oferece a vida eterna. Após o acontecimento acima, dele repreender e as pessoas deixarem ele, Jesus perguntou ao seu grupo mais íntimo, João 6,67, e a pergunta fica para nós: vocês também não querem ir embora? Ele continua fazendo essa pergunta, sempre. E você não vai na pegada de que você é a última bolacha do pacote, não, tá? Não vai nessa, não. O mundo gira sem vocês. Os irmãos sabem, essa semana a gente descobriu que o meu irmão faleceu. Foi um número. Alguém aqui sabe o nome do meu irmão? Tirando a minha esposa. A Camila quase matou o Osmar. É Osmar. Não, o Osmar estava tomando café com a gente hoje. É o Osvaldo. Irmãos, quando eu descobri, eu estava em casa com outro problema seríssimo e de repente veio uma informação pelo WhatsApp de uma empresa de São Paulo que procura família de indigente. Meu irmão morava na rua. Ele foi preso por mais de 30 vezes. Ele foi usuário de drogas. Ultimamente ele só tomava marvada. E a marvada eu acho que mexeu com o fígado dele, com o rim dele, com alguma coisa. Ele morreu em um terreno baldio. Ele morava dentro de um tubo desses grandões de cimento. E deve ter sofrido um bocado. E eu vi a foto dele depois de 3, 4, 5, 6 dias morto. Triste. Minha mãe queria que eu tirasse uma cópia da foto para mostrar para ela. Não, essa imagem não sai da minha cabeça de imaginar que o Osvaldo, o meu irmão, que ninguém aqui conhece, ou quase ninguém aqui conhece, ele é ninguém. Para quem não conhece, ele é alguém para mim. Ele é mais ou menos alguém para minha esposa, porque ele não é irmão dela, é irmão meu. Para você que não é meu parente, é meu irmão em Cristo, o meu irmão Osvaldo está muito mais longe de ser alguém para você. E eu fui lá reconhecer, depois eu tive que ir na delegacia para trocar de indigente para gente, alguma coisa assim. E eu entrei no carro e fui dirigindo. E ali, naquele momento, eu senti a tranquilidade de poder chorar, de imaginar que o meu irmão morreu sentindo dor, sozinho. E eu quero crer que nesse momento de dores ele possa ter ouvido os conselhos que a gente deu para ele a vida toda. Se o negócio ficar ruim, clama Jesus. Se o negócio ficar ruim, peça perdão para Jesus e Jesus me recebe, Jesus me salva. Eu espero que ele tenha tido esse momento com Deus, de intimidade com ele para viver a vida eterna. Do contrário, ele viveu uma vida com mais de 30 vezes sendo preso, viveu na rua pedindo esmola aí, nos faróis da cidade, e durante todos os 47 anos, durante pelo menos 30 anos da vida dele, eu falei de Jesus para ele, a minha mãe falou de Jesus para ele, e ele disse, e sempre dizia, que a vida dele era melhor do que a nossa. Mas como o amor de Deus é incondicional, quem sabe, nos últimos momentos de dor dele, ele tenha se lembrado dos nossos direcionamentos como servos de Deus. Mas ele é ninguém para você. O meu irmão é ninguém para você. E você sabe que você é ninguém para um monte de gente? E eu dentro do carro dirigindo, indo para a delegacia, chorando, não acreditando que, por mais que ele me trouxesse sofrimento, ele era meu irmão. E dentro dos carros eu olhava, quando eu parava nos faróis, ninguém nem ligava para mim. Não queria saber porque eu estava chorando, pelo contrário, se marcar, alguns falaram, é louco. Está drogado, fumou um bagulho, está bêbado, a mulher largou dele, a amante deu um pé no rabo dele. Podia pensar um monte de coisa, e eu estava sofrendo porque meu irmão morreu. E ninguém estava nem aí, o mundo estava girando, irmãos. Enquanto eu estava indo para a delegacia, de repente você estava lavando roupa, lavando louça, dando um beijo na boca, e seguindo a vida.
eu descobri que nós somos importantes para Jesus. Cada um de nós, Jesus conhece pelo nome. Então não pare de seguir a Jesus. Vocês também não querem deixar Jesus? Essa é a pergunta. Pedro, com relação a essa pergunta, ele fala em João 6, 68 e 69. Senhor, para quem iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Olha que resposta maravilhosa. Você, quem é Jesus para você? Você vai dar a resposta igual a de Pedro? Ou você está nessa vibe de vai e vem, numa montanha-russa? Eu sou de Jesus, eu sou do mundo. Eu sou de Jesus, eu sou de A, eu sou de B. Irmãos, nós precisamos crescer. Então, em nome de Jesus, quem é Jesus? É o pão vivo que desceu do céu. É o único que pode alimentar a mim e a você. Ele é o único que garante a salvação. Por isso nós estamos aqui. Mais uma vez podemos ver como Jesus é extraordinário, cheio de compaixão e amor pelas pessoas. Não tente entender o amor de Jesus, meus amados. Não tentem. Você não vai conseguir. O dia que você conseguir, você toma o lugar dele. Você vira Deus. Jesus é o alimento que nos empodera. Ele continua operando milagres e se importa com você. Às vezes, tem irmão aqui que não conhece todos os irmãos da igreja. Eu, glória a Deus, conheço todos pelo nome. Olha, eu só esqueci o nome, olha, eu vou fazer aquela piadinha, né? O nome do marido da irmã. Como eu sou crente, a gente pode falar irmã, né? Porque a irmã tem nome, né? Eu só não me lembro o nome dos dois. Você é a Luana, gente. Eu sabia. E o Marcos, oramos pelo Marcos essa semana. E vamos continuar orando. Ninguém esquece mais. Luana e Marcos. E nós temos a outra ali que foi elogiada essa semana. Não, hoje foi a Laura elogiada. Mas durante a semana foi a Natália. A Natália, ela foi elogiada porque alguém falou para mim, nossa, ela olha com sede. Ela presta atenção. É porque tinha muita gente dormindo quinta-feira na igreja. E ela estava atenta, sedenta. E chamou a atenção do pregador. Nossa, ela é atenciosa. Aleluia, amém. Glória a Deus. Ele se importa comigo e com você. Você é precioso, você é preciosa para ele. Ele conhece o Evandro pelo nome. O nosso querido novo irmão Evandro está do lado da sua futura esposa, que hoje está de batom vermelho. Quando eu olhei ela de batom vermelho, eu olhei na boca dele. Para ver se ela tinha dado um beijinho antes de vir para a igreja. Aparentemente não, mas depois vai dar, com certeza. E a gente fica feliz com isso, porque Jesus é maravilhoso. Precisamos avaliar sinceramente as nossas motivações pelas quais seguimos Jesus. Não busque Jesus só pelo pão que perece. Busque Jesus pelo pão que garante a vida eterna, que é a palavra de Deus. Ele continuou dizendo em João 6,57, aquele que se alimenta de mim, viverá por minha causa. Você, meu irmão, minha irmã, você não vive para fazer a alegria do seu maridinho, da sua esposinha, dos seus filhinhos, não. Você vive para fazer a alegria de Jesus. Se você fizer a alegria de Jesus, você faz a alegria de todo mundo. Até de quem não é crente. Porque vão ser abençoados, porque você tem Cristo na sua vida. Ele é muito mais do que uma bênção, ele é o abençoador. Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Só ele pode saciar as suas fomes e ainda te garantir a verdadeira vida plena.